Aqui é o Sonic NM, da Crazy Art Sonic NM. E você está no seu Sonic Cast, o podcast redondinho e cremoso. Motherfuckers! Bom, meus amigos, se eu não perdi a voz agora, eu não perco nunca mais. Se você não entendeu, você tem que ler o nome desse episódio, senão você não entendeu. Porque, meus amigos, sim, conforme eu tinha prometido no programa passado, falaríamos de Slipknot neste episódio. Então tentei fazer essa introdução meio maluca aqui, fingindo que sou o Corey Taylor, né? Obviamente que não, nem perto disso, né? Graças a Deus não perdi a voz, porque é uma técnica muito apurada, assim, de gutural muito maravilhoso que faço, que exercito todos os dias no banho, tomando banho ali no chuveiro, né? Aquela famosa cantoria no chuveiro. Mas não é nada demais, não é só pra gente brincar e quebrar um pouquinho esse gelo do início. Bom, meus amigos, agora a abertura de verdade, muito bem. Sejam muito bem-vindos ao Sonic Cast, o podcast redondinho e cremoso, chegando ao nosso quarto episódio, meus amigos. Conforme prometido no episódio passado, falaríamos sim de Slipknot neste programa, mas preciso, obviamente, contextualizar o que aconteceu nessa última semana, né, meus amigos? Estou gravando este episódio numa quinta-feira e agora, neste momento, são 5 para a meia-noite, ou seja, eu começo gravando na quinta e termino gravando na sexta, e vocês só vão ouvir este episódio na segunda-feira próxima. Então, vou contextualizar o que aconteceu na última semana. Infelizmente, tivemos uma notícia que me deixou muito triste e foi um dos motivos eu ter demorado mais do que o normal para gravar este episódio, né? Porque eu queria ter gravado nessa semana, mas ia acontecer algumas coisas e vocês sabem que eu só gravo o podcast quando estou disposto, estou alegre, tenho que passar para vocês uma energia bacana. Não adianta eu gravar isso aqui por obrigação, que não funciona. O que aconteceu essa semana, gente? Tivemos a triste notícia do falecimento de Joey Jordison. Quem é Joey Jordison? Se você não sabe, Joey Jordison, ele é um ex-membro do Slipknot, o ex-baterista do Slipknot, um dos membros fundadores que esteve lá desde os inícios da banda, da primeira formação lá do ano de 1995, né? Veio a falecer essa semana, no dia 27 de julho, aos 46 anos, em sua casa enquanto dormia. A família não deu nenhum outro motivo além deste para o seu falecimento e pediu respeito no momento, né, para, enfim, respeitar o momento de luto da família. Provavelmente mais pra frente a gente vai saber o real motivo do porquê ele veio a falecer, né, gente, mas precisava contextualizar isso, né? Eu queria já falar de Slipknot neste episódio, como falei no episódio passado, que seria, dei um spoiler lá pra você, se você ouviu o episódio 3, não ouviu? Volta lá e ouve, porque você vai entender algumas coisas que vão ser ditas hoje. E aí, nesse contexto, poxa, eu já tava programando aqui, já tava com o textinho tudo pronto, com algumas ideias do que eu falaria, e aí tivemos essa triste notícia do falecimento de Joey Jordison, né? Ex-membro do Slipknot, o ex-baterista, né? Para aqueles que são fãs da banda e que conhecem, é um cara muito importante, além de ser um dos membros fundadores. Para vocês terem uma ideia, gente, ele na primeira capa de álbum do Slipknot, né? Quando a banda ainda tinha um outro nome, o May the Kill Repeat, né? O primeiro álbum já com o nome de Slipknot, que é uma demo, eles nem consideram o álbum oficial, né? A capa é o baterista em meio a umas máquinas, assim, de indústria, assim. Então ele, na primeira capa, na primeira arte do Slipknot, ele já estava lá. E ele também foi um dos responsáveis por criar o S tribal do Slipknot, que é o ideograma mais clássico que a banda tem. Muita gente tem tatuado esse S tribal, né? Pessoas que são fã da banda. E ele, além de ser um músico, de ser um baterista, além de ser um dos principais compositores da banda, ele também foi o cara responsável por criar esse ideograma, né? Esse S tribal, que é o S do Slipknot, né? Então é uma perda muito grande para todos nós fãs da banda, fãs da boa música. Muita gente que não conhece Slipknot às vezes vem a conhecer e se interessa por causa do baterista, porque sabe que tem lá num DVD que ele toca de cabeça para baixo, que a bateria sobe, gira ao contrário, faz umas piruetas lá e tudo mais. Mas, né, realmente ele não estava mais na banda desde o ano de 2013, né, quando ele saiu da banda por motivos ainda muito estranhos, né? Veio se dizer depois que ele teria uma doença rara que impossibilitaria que ele movimentasse as pernas, que ele não conseguiria mais tocar a bateria como ele tocava antes, mas até agora, antes dele falecer, ele participava de uma outra banda. Então aquelas coisas meio estranhas assim de banda, né, que às vezes brigam por algum motivo. A gente sabe como é que funcionam essas coisas no mundo, no mainstream, digamos assim, né, no mundo do rock, né.
Mas, né, é uma triste notícia aí que tivemos o falecimento dele nesta semana. E eu já estava programado que eu falaria de Slipknot no próximo episódio. Então, né, não teria como começar esse episódio sem falar disso. Então, precisava contextualizar vocês, né? E, né, o episódio já é uma menção também a tudo isso. E um episódio, né, póstumo aí, né? Todos os fãs de Slipknot, que se forem ouvir esse episódio, saibam que o cara que está aqui falando, o Sonic NM, este artista plástico que grava o Sonic Cast, é um cara que é muito fã de Slipknot e explicará isto hoje. E já partimos então para o texto, meus amigos, o textinho que eu tinha preparado para vocês, mas para contextualizar toda essa história e tentar explicar mais um pouco para vocês o porquê da importância do Slipknot na minha vida. E nesse momento eu vou parar para tomar um golinho d'água porque estou falando sem parar. Ai, desculpa, gente, eu não edito nada, né? Então o gole d'água foi totalmente real. Vamos lá para o texto de hoje, meus amigos. Quando eu tinha uns 17, 18 anos, conheci uma banda que mudou a minha vida. Vocês estão pensando o quê? O quê? Comprei do pagode? Exalta Samba? Não, sabíamos que era o Slipknot, né, gente? Um grupo mascarado que fazia um soul que misturava death metal com elementos de música eletrônica e instrumentos tribais. Sim, estou falando de quem? De quem? Já respondeu na tua casa, né, gente? Bom, vamos lá. Desde então, a minha banda favorita e predileta, obviamente. Grande inspiração para o meu trabalho que realizo até hoje. Acredito que a maior inspiração, talvez. Não somente pela música, que sempre foi a maior trilha sonora enquanto eu trabalho, mas o fato da questão visual e teatral que a banda apresenta. As máscaras usadas pelos integrantes, todas monstruosas e peculiares, me fez querer reproduzi-las, fazendo com que as questões de modelagens, desenhos e criações mais monstruosas, digamos assim, se desenvolvessem no meu trabalho. Além do mais, comecei a fazer e construir miniaturas porque eu queria ter as réplicas de cada integrante. E como esse produto não existia, eu mesmo dei um jeito de fazer. Com o passar dos anos, fui aprimorando e hoje eu posso sim me considerar uma referência para tal trabalho. Se vocês colocarem na internet assim, miniaturas do Slipknot, muito provavelmente vão aparecer algumas miniaturas que eu fiz, tá? Voltando aqui ao texto. Sempre que tenho de fazer alguma miniatura de alguns dos integrantes, eu me lembro lá do início de tudo e pensar que anos depois, alguns integrantes já começavam a compartilhar o meu trabalho em redes sociais. Vou falar sobre isso também. É inspiração, trilha sonora, artista favorito, amor de juventude e da vida. E com certeza, se hoje existe a Crazy Art Sonic NM, Slipknot é um dos seus maiores responsáveis. Bom, meus amigos, como eu costumo dizer, se você está ouvindo, por exemplo, neste momento, o Sonic Cast, e você conhece o meu trabalho, conhece a Crazy Arts, conhece o Sonic, conhece as camisetas que o Sonic pinta, as maquetes que o Sonic faz, qualquer outro trabalho que eu faça, muito provavelmente, ou olha, 90% de chance de tu me conhecer por causa do Slipknot, porque se tu conhece meu trabalho e conheceu a minha pessoa através do meu trabalho, com certeza é por causa do Slipknot e é por isso que eu vou contar isso aqui hoje, porque eu acho que é algo muito importante, que eu demorei 4 episódios para tocar no nome dos caras e não faria muito sentido se eu não tocasse. Bom, meus amigos, eu coloquei aqui alguns tópicos aqui para lembrar, para explicar. A primeira vez que eu ouvi, bom, aí é um episódio que eu até deixei separadinho aqui um esquema que eu quero fazer, vamos ver se vai dar certo, porque assim, no Spotify ele não permite que num podcast a gente toque música, porque se eu tocar música, o Spotify tem a questão dos direitos autorais, então se eu toco uma música, eu tenho que tocar apenas um trecho falando por cima, né? O Spotify tá querendo abrir uma nova janela, uma nova possibilidade de disponibilizar uma ferramenta que vai poder tocar música e falar sobre música, né? Uma coisa muito nova, assim, que já foi inventada por Marconi lá umas 200 mil décadas atrás. Isso, pra mim, o nome disso é rádio, né? Mas o Spotify tá com esse projeto. Enquanto ele não tem esse projeto, né, a gente vai tentando fazer do jeito que a gente consegue. Com a primeira vez que eu vi Slipknot, bom, gente, eu lembro quando eu tinha 16 anos de idade, 16, 17 anos, a primeira vez que eu vi Slipknot foi num CD, né? Um CD que tinha uma parte desse primeiro álbum lá, demo, que eu falei deles, que era o Made It Repeat, que eram músicas bem, um outro estilo, assim, bem diferente do som que a banda tem hoje em dia. Na época era inclusive outro vocalista, não era o Corey Taylor, que é o vocalista, o frontman, um dos caras mais famosos aí do mundo do rock e metal atual. Era uma banda bem diferente, não era ruim, mas era bem diferente do que ela é hoje em dia. Tinham também algumas músicas ao vivo do Ozzfest do ano de 1999, que foi o primeiro ano
o primeiro grande show que a banda se apresentou, pra vocês terem uma ideia, na época eles não tinham nem álbum lançado ainda, eles foram tocar no festival a convite do Ozzy, né, do Príncipe das Trevas, né, que tinha um festival de rock e metal com o seu nome. Foram tocar nesse festival como uma banda convidada ali num palco secundário e chamaram atenção pela questão das máscaras, a questão visual, que é também o que sempre me atraiu. E eram acho que umas 4 ou 5 faixas que tinham nesse álbum, mas assim, extremamente mal gravado. Acho que foi gravado, sei lá, da plateia e colocaram nesse CD. Tu só ouvia praticamente, era bateria e grito, tu não ouvia nem guitarra, nem nada direito, era assim, um som muito abafado, e a bateria ainda parecia umas panelas, um troço bem bizarro, assim, mas aquilo já me chamou muita atenção. Pensei, cara, olha que som bizarro tem essa banda. E como tinham no CD as músicas do álbum demo e também dessa música ao vivo, elas eram completamente diferentes uma coisa da outra, né? Porque na demo não era nem o mesmo vocalista, então, tipo, realmente era uma outra banda quase, assim, sabe? Com uma sonoridade muito diferente. E eu pensei, cara, isso aqui eu tô ouvindo o mesmo álbum de uma mesma banda e parece 2 bandas completamente diferentes. E tinha também nesse álbum algumas faixas demo, que também estavam nesse meio de que repeat ou em outras demos perdidas, mas que aí já era com o Corey Taylor, realmente com o som mais próximo do primeiro álbum do Slipknot. E aí eu coloquei aqui a primeira vez que eu ouvi na Saraiva. A Saraiva, se vocês não sabem, se vocês não lembram, né, é uma loja de CD, que hoje em dia ainda vende CD, vende livro, né, hoje em dia a gente sabe que tá tudo na internet, mas ainda existem lojas que vendem isso de forma, né, papel ali, né, de forma física e presencial. E aí eu lembro que tinha um CD, que eu comprei o CD do Slipknot, o primeiro álbum deles, né, o primeiro auto-intitulado, né, o que se chama apenas Slipknot, um álbum lançado no ano de 1999, e eu comprei ele no início dos anos 2000, né, porque ainda era mais difícil das coisas chegarem por aqui. E aí eu comprei o álbum e não quis chegar em casa pra ouvir. Eu fui direto na Saraiva, que tinha o quê? Tinha não sei se vocês vão lembrar disso, mas tinha uma parte na Saraiva onde tu colocava o código de barra do CD, do álbum ali que tinha, e aparecia, se estava no cadastro, e aí tu poderia ouvir o iniciozinho de algumas músicas. Então tu conseguia ouvir o iniciozinho da faixa 1, o iniciozinho da faixa 2, os primeiros 30 segundos, mais ou menos assim, só um pouquinho, gente. Eita, vamos que vamos. Os primeiros segundinhos ali, né? E aí eu pensei, cara, eu vou ouvir, porque eu não quero esperar pra chegar em casa. E aí eu coloquei os fones no ouvido, e gente, assim, ó, foi uma coisa muito louca, porque assim, eu falo que eu já me arrepio. O meu cérebro demorou pra computar e entender que era possível existir aquele som. Existia aquele artista e existia uma sonoridade como aquela que eu estava ouvindo. Eu gosto de rock, já gostava de rock, ouvia até coisa pesada, gostava de Sepultura, o rock que eu gostava mais na época, assim, eu gostava muito de hardcore, gostava de Offspring, gostava de Green Day, umas coisas mais adolescentes, assim, gostava de Red Hot Chili Peppers, mas a parte mais pesada, assim, tava começando a aprender, entender e ver o que eu gostava, e eu realmente meu cérebro demorou pra entender que existia como uma banda tocar aquilo, porque além de ser pesado, de ser rápido, de ser, enfim, da sonoridade que tinha, era um som que tu conseguia identificar todos os instrumentos, sabe? Não era uma bagunça aleatória, era uma coisa, sabe? Eu conseguia identificar onde é que estava a voz, onde é que estava a guitarra, onde é que estava a bateria, onde é que estava todos os instrumentos. E o fone da Saraiva, eu acho que era bom, também abafava, assim. Então parecia que estava tocando aquele som na Saraiva inteira, mas era só na minha cabeça. E eu tentei deixar pausado aqui do meu lado um aparelho com o som que eu vou colocar para vocês, o CD, como eu disse, né? Vocês estão ouvindo a trilha de fundo do podcast e também vai estar aqui o CD que eu vou dar o play aqui para mostrar para vocês, tá? E tomara que dê certo agora na gravação, tá? A primeira faixa deste álbum, deixa eu pegar ela aqui para ler certinho. A primeira faixa deste álbum, na verdade, ela é o nome é um código, tá? É o número do código de barra que a banda leva nos seus macacões. Então, o nome da música, na verdade, é 7426170000027, porque é o primeiro código lá de cadastro que a banda fez de autenticação de música. Então eles usaram esse número nos seus códigos de barra. E é uma trilha que fica só repetindo uma mesma frasezinha, com um barulho ali de scratch, ali de toca-disco, e emenda depois com a próxima faixa, que é a faixa 2, que é a Sick, que durante muitos anos foi a minha música favorita. Que essa sim foi a música que quando eu ouvi eu não achei possível imaginar que esse som existia. Eu não consegui conceber que aquele som existia. Então eu pensei, cara, é essa banda que eu vou ouvir. Então vocês vão ouvir a primeira faixa,
que é essa do código de barra que eu falei. Vamos ver se a gente consegue tocá-la aqui pra vocês. Estão ouvindo aí, ó. E ela fica. E ela fica. Durante 30 segundos assim, tu dá o play no CD e já começa assim. E aí quando termina isso, ela emenda com essa faixa aqui, que é a Sick. E aí vocês imaginam um jovem de 17 anos ouvindo isso num som extremamente alto na sua cabeça, na Saraiva. Pensando, cara, como é possível que exista esse som? Bom, meus amigos, deixa eu tentar dar o outro play aqui pra vocês só um pouquinho. Não rolou. Bom, mas vocês entenderam como é a jogada e como é que é a questão da música, né? Que na minha cabeça ficou assim, meu Deus do céu, é possível que exista essa banda, eu vou ter que gostar disso aqui. E, né, tentando lembrar tudo mais, né, gente, assim, ó, o Slipknot, ele sempre me chamou a atenção pela questão de que não era apenas uma banda de rock, porque uma banda de rock existe, né, qualquer banda por aí, respeito todas, não é essa a questão, mas assim, é um som muito diferente, que misturava muita coisa, que misturava a questão teatral, né? Porque toda a questão do visual, a banda toda mascarada, os uniformes, né? Os macacões, os shows deles, o palco cheio de efeitos, era fogo e fumaça e não sei o que, a questão da interação deles com o público. Então uma banda que transcendia a questão só da música, era um artista que tinha tudo, ele era a música, ele também era a questão visual, os clipes também muito bem pensados, muito inteligentes, muito aquela coisa do terror, mas também do teatral, que tu, eles são do mal, eles são não sei o que, mas na verdade é como um filme de terror, são atores ali interpretando, então eu vi aquilo também como uma questão teatral, aquela coisa do mistério, de não saber quem são os integrantes, estão usando máscara, não estão. Hoje em dia, né, quem é fã, tu joga ali no Google, tu acha todos eles sem máscara, vários deles têm projetos paralelos e que não estão vestidos de Slipknot, são a sua face ali, né, bota a cara limpa ali nos seus projetos, mas nos primórdios, lá no início dos anos 2000, era muito difícil da gente ter acesso a esse tipo de coisa, então realmente tinha aquele mistério de como é que eram os integrantes sem máscara, né? Um dos motivos também da banda usar máscaras, né? Que eles não queriam ser superstars, queriam poder sair na rua, né? E ninguém saber quem eles eram, né? Então quando eles colocavam a máscara, eles eram aquele personagem ali, encenando assim como um super-herói, alguma coisa assim. Então eu também sempre fui meio nerd, essa coisa assim, de quadrinhos, assim, quando ele me chamava a atenção, porque pra mim, de certa forma, tinha a ver, era como se fossem super-heróis numa banda, assim, sabe? Eles têm uma roupa específica, uma máscara específica, meio que uma identidade secreta, entre aspas, criam aquele personagem ali pros shows, então tudo se envolvia, né? Era meio que multi-artistas, né? Porque tem a questão visual, a questão lúdica por trás, então isso sempre me chamou muito a atenção e sempre influenciou muito no meu trabalho. Então um dos motivos de eu ter querido começar, né, a trabalhar com arte, viver de arte, porque eu via aquela banda e pensava, cara, olha só que legal isso aqui, eu queria ter a camiseta deles, né, a camiseta do Slipknot, mas eu não queria ter a camiseta igual que tinha na loja, então eu criava desenhos a partir das artes que eles tinham, criava as jaquetas parecidas com os macacões, depois eu comecei a fazer as máscaras, porque eu queria ter as máscaras do Slipknot, eu procurava na internet para comprar e era realmente muito caro, eu pensei, vou dar um jeito de eu fazer aqui e bolar. E aí comecei a bolar as máscaras, depois eu queria ter as miniaturas do Slipknot, que hoje em dia a gente chama de action figures, né? Mas eu sou um cara dos anos 90, né? Nos anos 90 era a miniatura que se chamava, não era action figures, né? Então eu queria ter as estatuazinhas, né? Então eu comecei a fazer, no início elas eram bem toscas, mas não existiam nenhuma pra gente poder comparar. E eu achava legal, e quem via também achava legal. Com o tempo elas foram melhorando, até que chegou um ponto que um dia, meus amigos, eu fiz uma miniatura do Corey Taylor, que é o vocalista da banda, e que e postei no Twitter, e aí quem retweetou, quem viu retweetou o próprio Corey Taylor, meus amigos. Então pra mim foi tipo assim, sabe aquela coisa, o mundo deu uma volta, girou 360 graus e voltou, tipo, um dia eu estava lá ouvindo aquela banda que eu não sabia como é que tinha chegado nos meus ouvidos, um dia gostei, fiz um bonequinho, era uma bosta o bonequinho, era uma bosta. Ficou melhor? Ficou melhor. E aí um dia chegou em quem? Em Corey Taylor, e ele recompartilhou a publicação, ou seja, sabe, vocês conseguem entender pra mim o que significa isso, sabe? Então, é aquela coisa assim, gente, deu certo, né? Deu certo. Se era o objetivo fazer um trabalho que ficasse legal, chegou no principal pessoa e que gostou e mandou pra frente, sabe? Então, por todos esses motivos que
questão assim que eu coloquei aqui, além da música, eles geram produtos, né? Bonecos, máscaras, camisetas, moletons, desenhos e muito mais além da música, né? Porque como eu comecei a Crazy Arts, eu queria, tipo, basicamente pegar as coisas que eu gostava e transformar, entre aspas, em produtos, né? A questão das camisetas, que eu queria ter camisetas diferentes, gostava de miniaturas, queria fazer bonequinho de banda e outras coisas mais. O Slipknot abrangia tudo isso, né? Eu poderia fazer camisetas, poderia fazer máscaras, poderia fazer os bonequinhos, poderia fazer N coisas que aquela questão visual, além da música, né? Chama pra si, e foi um dos motivos de eu fazer, né? Outra coisa que eu coloquei aqui, das coisas para falar sobre o Slipknot, lembrar do TCC. Teve uma amiga minha, Nayane Bragança, mandar um beijo para ela se ela estiver ouvindo. Ela trabalha com produção musical e na época, no Rock in Rio, acho que de 2009, não vou saber dizer, acho que de 2009, teve um show. Daqui a pouco eu vou, se eu errar, eu vou errar essa data, tá, gente? Mas depois eu vou corrigir na publicação, tá? No Rock in Rio de 2009 teve a noite do metal, a noite especial para o som mais pesado. Nessa noite tocou uma banda chamada Corrida em Cambria, tocou Motorhead, tocou Slipknot e fecharia com Metallica. E ela foi no show para ver o Metallica, né? Eu tinha visto o Slipknot no ano de 2005 em São Paulo, na época depois do Rock in Rio. Gostaria de ter ido, mas enfim, por questões financeiras e outros motivos mais, acabei não indo. E aí ela me comentou, vou ir no show do Metallica, não sei o que e tal. Eu falei, pô, que legal. Eu falei, poxa, tu viu que na mesma noite vai ter o Slipknot. Ela comentou comigo sobre isso, né? Porque ela, pô, que eu sei que tu gosta tanto. Eu falei, mas já vi eles uma vez, então, né, dessa vez passa, né? E aí, ela viu o show do Metallica, mas como ela estava lá no dia, ela teve que ver o show anterior. O show anterior, exatamente antes, era o Slipknot. E aí ela ficou tão impressionada, mas tão impressionada com o show do Slipknot, que ela me falou assim, cara, não fez nem sentido eles tocarem antes do Metallica, porque foi uma banda tão sensacional, fez um show tão pirotécnico, tão incrível. Quem tava lá, que obviamente gostava, e quem tava lá e também não conhecia, ficou tão inteirado com o show dos caras que eles mereceriam ter uma noite especial só pra eles, e não parecer que eles abriram pro Metallica, porque ficou aquela coisa assim, mas qual é o show principal? É o Metallica ou é o Slipknot? Porque não faz sentido estar os dois na mesma noite, tanto que alguns anos depois, o Slipknot volta ao Rock in Rio com o fechamento de uma das noites feitas por eles. E aí, eu botei aqui o TCC da Nayane. A Nayane Bragança, essa minha amiga, ela trabalha com publicidade, com divulgação de shows, ela é produtora musical, e ela fez o TCC dela sobre o quê? Sobre o show do Slipknot. Como é que a banda se comunica com o público, a questão de comunicação visual, a questão de comunicação, interação, em falar com o público, interagir, tudo que o Slipknot faz no seu show, ou seja, uma pessoa que estava ali estudando publicidade e propaganda que foi para ver um outro show, ela fez o seu TCC sobre a banda que ela de fato não conhecia, que ela nem gostava, mas ela viu o show ao vivo e ela pensou, realmente, Sonic, quando ele fala do Slipknot, ele tá certo, porque isso aqui é algo fora da normalidade. Quem já viu um show do Slipknot, como eu tive a oportunidade de ver no ano de 2005, na turnê do álbum The Subliminal Verses, sabe que quando tu vai no show do Slipknot, tu faz parte do show. Tu não vai lá só pra assistir e ficar parado. Não, a banda interage, a banda conversa. Não é aquela banda que fala obrigado Brasil, caipirinha, carnaval. Não, eles se puxam. Os caras se puxam, os caras são foda. E eu coloquei aqui show na Globo. Esse mesmo show que a Nayane foi, passou na Globo. E aí eu lembro no dia seguinte, todos os meus amigos, todo mundo me conhecia, falando assim, Sonic, tu viu que o Slipknot passou na Globo? Sonic, viu que que legal, não sei o que. Gente, eu vi milhares de shows do Slipknot na minha vida, em DVD, em fita VHS, em tudo possível. E aquele show, óbvio, foi um baita show, mas foi mais um, não fizeram nada de diferente que eu já não tivesse visto outros shows, mas as pessoas, né, aquela coisa, tá na Globo, né, tá chancelado, é lindo e maravilhoso. E aí vieram falar comigo muita gente e eu pensava assim, cara, eu gosto tanto de Slipknot, as pessoas falando mal, esse cara de máscara, esse barulhento, não sei o que, como é que tu gosta disso? Eu assim, calma, um dia tu ainda vai me dar razão. Aí quando passou na Globo, que era exatamente as mesmas músicas que eu sempre ouvia, com o mesmo estilo de performance, exatamente igual, porque é o Slipknot tá ali tocando, uau, que legal, nossa, o vocalista é muito bom, uau, que é aquela bateria, o DJ se joga na plateia, realmente, pois é, quando passa na Globo as pessoas esquecem que tá lá, não tá na Globo, é legal. Bom, enfim, não quero entrar muito nessa questão televisiva, mas é aquela coisa, né? Quando a gente para de ter preconceito com as coisas e de fato dá um pouquinho de atenção e ouve, a gente pode mudar de opinião, né?
Bom, meus amigos, falei aqui da questão do show da Saraiva, do TCC da Nayane, o show da Globo, as miniaturas do Slipknot, que geram produtos e outras coisas mais. Espero ter explicado para vocês o porquê desta meu amor, dessa minha paixão incrível por Slipknot. E se eu esqueci de alguma coisa, eu provavelmente vou contar em outros episódios. Bom, tô vendo que hoje vai dar longo episódio, talvez o mais de todos, porque já chegamos aos 25 minutos e eu não falei nem metade das coisas que tem pra falar ainda, mas estavam cansados de me ouvir, agora aguentem! Bom, meus amigos, vamos ao momento da nossa dica cultural. E a dica cultural vai seguindo na mesma escalada, no mesmo estilo. Estamos aqui falando de rock, né? E eu quero dar uma dica cultural sobre um programa que toca rock, um programa de rádio. Quem me conhece sabe que eu gosto muito de rádio, mas não vai ser um programa de uma rádio muito tradicional, não. Vocês vão ter que ter um pouquinho de trabalho, porque senão não tem graça, tá? O programa que eu gostaria de dar a dica é o Feed 106 da rádio Fema FM. O que é Fema, Sonic? FEMA é a sigla de Fundação Educacional Machado de Assis. É uma rádio lá de Santa Rosa, tá? Se você não mora em Santa Rosa, você não vai conseguir ouvir, obviamente, pelas ondas do rádio. Mas você coloca ali no YouTube, você procura na internet, coloca ali FEMA FM, você encontra o site da rádio. E nessa rádio tem um programa muito bacana do meu amigo Richard Trapp, que eu tive a honra de trabalhar no bar mitzvah do irmão dele, né? Do Arthur, quando ele completou 15 anos, obviamente, e lá conheci a família dele, conheci o Richard, que tem esse programa muito bacana na FEMA-FN, o programa chamado Feed 106, onde tocam clássicos do rock, sempre com uma contextualização musical. Inclusive, no dia do falecimento do Joy Jordison, voltando lá ao início aqui do nosso podcast, ele me agradeceu, tocou uma música ali do Slipknot no final do programa, tocou Dead Memories, né? Até o nome disso tudo, né? Dead Memories, Memórias Mortas, né? Enfim, é o falecimento do Joy Jordison. Fez um merchanzinho ali pro amigo, então estou devolvendo aqui o carinho, mas ele sabia também que já estaria sendo falado aqui neste episódio. Bom, meus amigos, o Feed 106, ele passa na Fema FM, terças, quintas e sextas, das 20 às 22 horas e aos sábados das 16 às 18 horas. E agora, gente, eu queria fazer uma nova contextualização aqui com vocês. Como eu expliquei lá no episódio 3, eu queria falar já no próximo episódio de Slipknot, tá? E aí o que aconteceu? Falecimento de Joy Jordison. E aí eu pensei, caramba, vou ter que falar disso no início do episódio já, porque, meu Deus do céu, eu já ia falar do Slipknot, aí ainda morre o cara, pô, como é que eu não vou falar, né? E a dica cultural que eu já tinha pensado em falar desde o episódio 3, já bolando ali o episódio 4 e escrevendo ali as coisas que eu tinha que separar, seria o programa do Richard. E aí deu essa casualidade de falecer o Joy Jordison, dele tocar no programa, dele falar de mim, e eu sou uma pessoa que eu não acredito em coincidência. Eu acho que as coisas acontecem quando elas têm que acontecer. E, né, vejam só essas duas coisas que já estavam meio que entrelaçadas aí e que, né, acabei falando hoje. Então, queria desde já deixar um abraço aí pro Richard, que é um baita cara, sou muito fã da família dele. O Richard Trapp, pra quem não sabe, né, se vocês perceberam o sobrenome, ele é filho nada mais nada menos de que Martin TJ, né, um dos grandes nomes aí do rádio gaúcho, né, que é chefe das rádios das rádios do grupo RBS, né, chefia ali o pessoal da Atlântida, o pessoal da 102.3, pode ser, né, que era antiga Itapema, enfim, um cara muito gente boa. E vocês encontram o Richard Trapp no YouTube. Todos os programas do Feed 106 ficam disponibilizados no YouTube. Então você coloca lá no YouTube Richard M. Trapp. Trap é trap tipo, né, tipo trap de música, tá? Só com PA mais, é TRAPP. Richard M. Trapp, ou você coloca lá Feed 106 no YouTube, que com certeza você vai encontrar um programa muito bacana, que toca clássicos do rock, também toca novidades, né? Novidades também do rock aqui do Rio Grande do Sul, das bandas do interior, lembrando que a rádio fica em Santa Rosa, né? Então, queria deixar um abraço aqui pra ele e dar essa dica cultural de hoje do programa do meu amigo Richard Trapp. Bom, gente, vou tomar mais um golinho d'água porque já chegamos a meia hora e eu não terminei de falar tudo ainda, tá? Só um pouquinho. Ai, essa Sarandi deixando de patrocinar aqui o nosso podcast, aqui o nosso Sonic Cast nesse momento do golinho d'água. Bom, meus amigos, vocês sabem, né, que eu gravo esse podcast aqui sozinho, mas só que mais ou menos sozinho, porque outro dia, meu amigo Luiz, que
também faz parte de um outro podcast, o podcast Quem Tem Medo, vem me dizer que, cara, a tua imitação do Cleo Kuhn, ela é muito boa, cara, é melhor do que de não sei quem. Só que assim, gente, não é o Cleo Kuhn, né, gente? É o Sonic Kuhn. E ele, na verdade, não é imitação. Ele mora aqui nos estúdios da Crazy Arts. É por isso que volta e meia ele participa. Então, queria aproveitar que, né, ele já tomou as 2 doses da vacina, né? Porque já passou dos 60 a mais, então já tá vacinado. Ele pode aqui vir falar com vocês. Então, chega aí. Muito boa noite, ou boa tarde, ou bom dia, o pessoal que está ouvindo aqui o Sonic Cast. Olha, gostei dessa, Cleo Kuhn. Cleo Kuhn não, Sonic Kuhn, perdão. Nem tu sabe meu nome. Desculpa, Kuhn. Pois é, mano, gostei que tu pegou essa linguagem de podcast, né? Tipo, que a pessoa pode estar ouvindo em qualquer momento, já deu bom dia, boa tarde, boa noite. É, realmente, eu aprendi contigo, né? Eu fico te ouvindo aqui falar e daí vou aprendendo, né? Meus anos de rádio gaúcha de nada adianta se eu não tenho esse garoto jovem falante aí comigo pra aprender. Obrigado, com e o que tu queria passar pro pessoal? Pô, eu tava vendo aqui nessa semana, cara, nevou na Serra Gaúcha, finalmente uma neve de verdade, né? Sim, uma neve bem forte, né? Não aquela neve fudida que às vezes mostra, né? O pessoal fala, nevou na serra, né? Uma chuvinha congelada faz aquele bonequinho em cima do carro, assim, aquele bonequinho bizarro, assim, que parece um bonequinho com alguma deficiência, porque não tem nem formato definido, né? E agora, de fato, uma neve bem consistente, bem forte, né? Que chegou aí pra arrepiar a galera. Gostei, olha que linguagem moderna. E tu queria falar mais alguma coisa aí, pessoal? Olha, tia, vocês sabem que o pessoal acha que eu sou uma imitação, mas, gente, eu vou explicar. Eu moro aqui no estúdio da Crazy Arts, eu fico escondidinho aqui embaixo de um balcão, e aí quando na Gaúcha o Macedo me chama, os outros programas me chamam para fazer os boletins, eu entro daqui porque aqui o sinal de Wi-Fi é muito melhor do que tem lá no grupo RBS, né? A Ipiranga, por causa do vento ali que corta o rua de dilúvio, não fica um sinal muito bom, então eu acabo fazendo os programas daqui, daí o Sonic me dá comida, o Sonic, na verdade, eu tô sequestrado aqui, eu preciso falar, por favor, me libertem, quando eu estiver fazendo os boletins da Gaúcha, eu vou estar lá fazendo assim, ó, a nuvem está vindo como Lunimbe, socorro, está vindo a frente fria do Uruguai, me tirem daqui, a nuvem de chuva está muito frio no Rio Grande do Sul, SOS, e assim eu vou ficar fazendo essa linguagem para vocês me soltarem daqui. Kuhn, por favor, vamos se organizar, dá o teu recado aí, eu fico curioso, tá, Kuhn, porque assim, a gente hoje em dia, a gente tem previsão do tempo no celular, tu coloca ali clima-tempo ou o que tu quiser, tu joga no Google às vezes, tu manda ali, ei Google, como é que vai ser a previsão do tempo? E ela já responde ali, como é que é a tua questão de tecnologias aí pra fazer a previsão do tempo? Olha, Sonic, tu sabes assim que eu sou das antigas, né? Eu sou da velha guarda, como o pessoal gosta de dizer, eu sou old school. Veja, você até fala inglês. Bom, eu uso assim um sistema meteorológico muito bacana. Eu tenho um galinho que muda de cor, que quando ele fica mais azulado, sim, é porque vai chover. E quando ele fica mais avermelhado é que vai ficar calor. É um sistema muito certeiro, isso aí nunca erra. Eu tenho também uma senhora de mais de 80 anos que tem um reumatismo nas pernas, e aí sempre que vai chover, dói o reumatismo dela, fala assim, Kuhn, tá doendo, daí eu ligo pra ela, e aí ela avisa, então eu tenho esses recursos, eu tenho uma biruta, um catavento que fica aqui fora também, enfim, vários recursos aí pra poder dar uma previsão do tempo mais correta pro pessoal. Olha, Kuhn, que coisa. Bom, enfim, né, eu não vou te criticar, tá, tu veio dizer que eu tô te sequestrando, eu acho que não tem nada a ver, tá, mas enfim, bom, eu te agradeço, tá, e eu vou seguir com o podcast, tudo bem? Tudo bem, Sonic, pode seguir, depois tu me chama, tá? Não, tranquilo, fica aí. Bom, gente, agora falando sério, tá, gente, se é que é possível, eu recebi nem 1, nem 2, nem 3, alguns comentários a respeito desse assunto que eu gostaria de falar agora, e vai ser um pouquinho mais sério, tá, gente? Sério até ali, né? Até um certo limite. Porque o que acontece, meus amigos? Quando eu comecei a gravar aqui o podcast, eu disse que eles seriam de 15 em 15 dias, né? Então eu tinha começado a gravar o podcast, eu acho que no dia 31 de um mês. O próximo episódio foi exatamente no dia 15, no dia 14. E eu tentei manter mais ou menos esse cronograma. Só que acontece, gente, eu falei já pra vocês que eu só posso gravar o podcast num dia que eu estou empolgado, que eu estiver feliz, que eu estiver alegre, que o meu dia estiver tranquilo. Porque o que eu preciso gravar à noite, eu não...
gravar durante o dia é complicado, porque na minha rua é muito barulhento, então eu não quero que os sons externos atrapalhem. E assim, por mais que às vezes o episódio ele dure 30 minutos, eu não sento aqui, gravo e ocupo só 30 minutos do meu dia, né? O podcast, eu preparo o texto que eu vou ler, eu preparo assuntos, eu pesquiso, eu crio um roteirinho, eu escrevo num caderno. Para vocês terem uma ideia, este episódio aqui ele tem 4 páginas do caderno, mais uma página aqui do texto que eu li para vocês. Então, são 5 páginas que eu leio, eu preciso explicar. E não foi nenhuma, nem 2, nem 3 pessoas que me disseram assim: olha, já passou de 15 dias, cadê episódio novo? Então, se tu tá ouvindo agora, não foi específico pra ti que eu disse isso, relaxa, porque teve mais de uma pessoa que disse isso. Mas assim, gente, se eu começar a fazer o podcast com a obrigatoriedade de ele ser exatamente de 15 em 15 dias, não vai ter a mesma graça. Então vocês vão começar a reclamar que vai perder a qualidade. Então eu tenho que fazer quando eu tô com vontade, quando eu tô com tempo. Agora, se vocês quiserem de fato que ele seja um podcast quinzenal, que esteja um episódio no dia 1, outro no dia 15, outro no dia 30, tem um jeito. Como é que vocês fazem? Ah, meus amigos, patrocine esse podcast, né, gente? Isso aqui é algo para eu me divertir agora. Se ele tiver um patrocínio, se você estiver ouvindo esse podcast, você tem uma empresa, você tem uma marca e quer que de repente lá no início do podcast eu fale da sua empresa, faça aquele merchanzito, por que não, né, gente? Assim, ó, podcast, se você gosta de ouvir, vou te dizer uma coisa que você talvez não saiba. Podcast não dá dinheiro, gente. Agora, patrocínio, aí pode dar um dinheirinho, né, gente? Então, assim, ó, infelizmente nada trabalha de graça, né? Nem relógio trabalha de graça, ou tu bota pilha, ou tu dá corda, né? Mas o podcast, eles geralmente não dão dinheiro. Se tu tiver ouvindo o podcast que for aí, muito provavelmente ele não dá dinheiro. Quem tá fazendo ali faz porque gosta, fala porque quer explicar de um assunto, quer desenvolver uma ideia, quer desenvolver o assunto que for, mas podcast não dá dinheiro. Agora, óbvio, se você quiser me patrocinar, bom, aí é o meu trabalho, né, gente? Daí a gente faz o podcast bonitinho, entrega nas datas, não tem problema nenhum, tá, gente? Eu só queria deixar bem claro isso. Eu quero fazer um produto bacana pra vocês, principalmente, o produto, na verdade, tudo que tem no meu trabalho, absolutamente tudo, eu faço meio que pra mim. Eu faço porque eu gosto, porque eu me divirto, porque eu me sinto completo fazendo aquilo, e aí compartilho com quem for, em redes sociais, o que for. E o podcast é mais uma dessas coisas, né? É o meu, entre aspas, lazer dentro da Crazy Arts, mas óbvio, né? Se tiver um patrocínio, aí eu vou, obviamente, fazer com um esmero de um trabalho normal, né? Então, espero ter deixado essa parte bem clara com vocês, tá bom? Oi? O que é? Olha, companheiro, eu gostei muito do que tu falou agora, companheiro. Você sabe que desde que eu fundei o Partido dos Trabalhadores, que eu trabalhava lá no ABCD Paulista, trabalhava lá com os meus metalúrgicos, isso que você falou faz total sentido. O povo brasileiro, companheiro Sonic, ele não aguenta mais trabalhar, não ser reconhecido. Você tá fazendo um produto gratuito pras pessoas, e as pessoas ainda estão te cobrando prazo. De onde que já se viu isso? Querem que tu trabalhe de graça? Nem, como você mesmo falou, Sonic, nem relógio trabalha de graça. Então se as pessoas querem que tu trabalhe nos dias certos e faça nos dias certos, elas que patrocinam teu podcast, Sonic. Tu já tá fazendo demais, Sonic, em fazer um podcast de graça, com várias vozes, várias imitações, preparando textos, passando conteúdo cultural pras pessoas. Que no país, Sonic, no país que a gente vive, Sonic, a cultura não é valorizada, companheiro. Então você tem que fazer um produto, e o seu produto tem que funcionar. As pessoas têm que valorizar o produto. Não adianta só bater palma e dizer que legal. Qual é que é? Não pode, você não pode mandar o seu sorriso, o dizer que legal pra conta de telefone, pra conta da internet, e ela vai estar paga. Você tem que pagar com dinheiro, companheiro. Por isso, patrocine o podcast do Sonic. E Ô, Molusco, não precisa, não é isso que eu pedi. Só tô explicando aqui pro pessoal, né, que eu faço aqui por prazer, por lazer, e que se tiver que ser pontual e coisas assim, aí tem que ter um patrocíniozinho envolvido, né, porque de graça ninguém trabalha. Eu não tô pedindo pra me patrocinar, não é isso. Olha, companheiro, não foi isso que eu entendi. Eu acho que tu tá querendo que te patrocine. Você tá muito capitalista, isso aqui. Que coisa, mano. Eu já falei que só o Kun pode passar aqui, tá? Só quem tá vacinado 2 doses, eu acho que o senhor ainda não tá. Bom, gente. Meus amigos, se você chegou até aqui no Sonic Cast, a palavra que você vai me mandar, vou publicar esse podcast, ó, vou fazer um post especial lá no Instagram segunda-feira, e você vai entrar lá, tá bom? E vai botar a hashtag
Vou botar a hashtag, deixa eu pensar aqui. Ah, já sei. De graça não rola. Hashtag de graça não rola. Por quê? Porque esse podcast ele é gratuito. Você pode ouvir a hora que você quiser. E o Sonic também faz a hora que ele quiser e tiver vontade. Agora, se tiver que botar pressão no tio aqui, não vai rolar. Então, você vai lá no post do Instagram ou no da rede social que você descobrir este podcast e bota hashtag de graça não rola. Pode ser? Conto com a sua ajuda. Bom, meus amigos, vamos chegar aos finalmente aqui deste podcast. E... Oi? Ah, gente, o Kun quer voltar só um pouquinho. Olha, gente, o Sonic me deu uma atribuição aqui que quer que eu faça a despedida. Então, gente, assim, ó, se você estiver ouvindo esse podcast no Spotify, vai lá e clica em seguir, porque aí assim, cada vez que sair um novo episódio do Sonic Cast, você fica sabendo, você recebe a notificação. Se você for ouvir esse episódio, compartilhe ele no seu Instagram, na parte ali dos stories e marca @Sonic_NM, que é o Instagram desse guri que faz o podcast. E aí você compartilha com seus amigos e as pessoas ficam sabendo do podcast também. Sigam também o trabalho do Sonic no Facebook. Lá tem uma página que é facebook.com/CrazyArtSonicNM, assim como o canal do YouTube com várias playlists muito bacanas. Tem até uma que tem um vídeo lá de eu dando a previsão do tempo. Procurem lá no YouTube, você procura por CrazyArtSonicNM. E se você não é muito ligado a redes sociais, você é mais das antigas como eu, da velha guarda, da jovem guarda ou do old school, você pode mandar um e-mail dizendo as suas impressões sobre o programa, ou caso você queira colar a sua marca por aqui também, mande um e-mail para sonic_nm@yahoo.com.br. Fiz certo, seu Sonic, filho da puta? Que isso, com dou oportunidade de tu falar e tu vem me xingar de novo. Sim, fez certo, te agradeço, tá? Volta ali volta lá pro teu calabouço. Bom, gente, vou terminando aqui o Sonic Cast de hoje. Eu agradeço vocês. Gente, eu comecei a gravar esse episódio 5 pra meia-noite. Agora são 00:35. Eu não imaginava fazer isso hoje, mas eu fiquei tão empolgado com a ideia de gravar hoje. E tava me sentindo tão feliz e tão bem que eu pensei, cara, eu vou gravar hoje, dane-se. Vou postar na segunda-feira. Mas estou gravando isso aqui na madrugada de quinta para sexta. Está rolando os Jogos Olímpicos. Eu vou, pelo visto, ver alguma coisa, porque hoje eu não vou conseguir dormir tão cedo. Bom, gente, eu agradeço. Se você gostou desse episódio, vai passar de 40 minutos. Já passamos, inclusive. É o episódio mais longo de todos até agora. Para quem reclamava que só tinha meia hora, chupa. Bom, vamos lá. Se você está ouvindo esse episódio de dia, muito bom dia. Está ouvindo de tarde? Muito boa tarde. Está ouvindo de noite? Muito boa noite. Se você é como eu, que passou da meia-noite, boa madrugada, meu amiguinho. Maratone o Sonic Cast. Vai lá desde o piloto, escuta o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto episódio. Deixo pra você um beijo nas suas mitocôndrias e eu te aguardo no próximo episódio do Sonic Cast, que vai ser sobre... Ainda não sei, porque eu não vou ficar dando spoiler, porque senão perde a graça. Um beijo, meus amigos, minhas amigas, minhas amigas e tchau, tchau!